Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5 ao versículo 29. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva." A mulher disse: "O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu. Jesus lhe disse: "Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade." A mulher disse: "Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: "O que pretendes?" ou "Por que está conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Eu estava comentando aqui com a Janduí, antes de começar o culto, que esse texto é proposto para este domingo, para o domingo no calendário litúrgico, e coincidentemente é um texto que se refere à mulher samaritana no dia em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. Não foi combinado, o texto estava já no nosso calendário litúrgico, mas coincidentemente o tema é justamente o encontro de Jesus com uma mulher e uma mulher samaritana. E esse encontro precisa ser entendido dentro da compreensão que se tinha na época. A cultura da época era completamente diferente da nossa, a maneira de se relacionar com as pessoas era absolutamente diferente e, portanto, nós temos que ler esse texto entendendo as fronteiras culturais e sociais do mundo mediterrâneo
do século I. A primeira coisa que o próprio texto diz é que os judeus e os samaritanos não se entendiam, eles não se gostavam. Havia uma hostilidade histórica entre judeus e samaritanos, envolvendo basicamente duas coisas. De um lado, divergências religiosas. Os samaritanos entendiam que Deus devia ser cultuado no Monte Gerizim. Isso tem, inclusive, uma conexão muito clara com textos do Antigo Testamento, em que Deus sempre se apresentava sobre um monte, em um lugar alto, e portanto nada mais natural que ele fosse cultuado em um monte. Já os judeus entendiam que o lugar do culto era em Jerusalém, no templo. Não se esqueça que Jerusalém também fica sobre uma região mais alta, e tanto um quanto o outro poderia usar o mesmo argumento para dizer que ali era o lugar de se cultuar a Deus. Portanto, havia uma divergência religiosa, mas também havia uma divergência étnica. E por quê? Porque tradicionalmente os samaritanos foram judeus que se misturaram com outros povos, principalmente por meio do casamento. E aí o que acontecia? Aquela tradição da família que era especificamente herdeira do povo de Israel foi se misturando, e cada vez mais se misturando, até que os samaritanos eram uma parte judeu, outra parte não. E por conta disso os judeus olhavam para os samaritanos entendendo que eles eram inferiores. Por quê? Porque estavam misturados com outros povos. Então você percebe que aí há uma divergência, há aí uma hostilidade histórica entre os dois grupos. E o texto diz que uma mulher samaritana vai sozinha até o poço no meio-dia para tirar água. E também aqui é importante a gente entender, essa não era a prática comum. As mulheres eram normalmente responsáveis pela água, era a função das mulheres, mas elas sempre iam ou pela manhã ou no final da tarde, nunca no meio-dia. E por que essa samaritana vai no meio-dia? Justamente por ser samaritana, e portanto, provavelmente as outras mulheres não queriam contato com ela, e aí você começa a perceber que a relação das pessoas em relação à mulher não é só do homem para com a mulher. Existem mulheres que também acham que as outras são inferiores a ela. E aqui é exatamente essa a situação. As mulheres não iam nesse horário. E essa mulher samaritana vai numa hora diferente, para que ela não fosse colocada de lado pelas outras mulheres. E portanto, nós temos uma mulher samaritana no poço, ao meio-dia, e isso sugere um tipo de exclusão social que ela recebe das outras mulheres, evitada pelas outras mulheres, porque elas iam ou no começo ou no fim do dia. E aqui nós encontramos então Jesus conversando com essa mulher. Pode parecer a coisa mais natural nos nossos dias. Um homem se encontra com uma mulher, os dois são adultos, e ele então conversa com ela, certo? Não, naquela época a coisa não funcionava desse jeito. Um judeu conversando publicamente com uma mulher samaritana, uma mulher que era discriminada até pelas outras mulheres, era uma coisa escandalosa. E por que era escandaloso? Porque, primeiro, ele era judeu, e judeu não se entende com samaritano. Segundo, por ela ser samaritana, o simples contato de Jesus com ela, dentro da mentalidade religiosa do judaísmo, fazia com que ele se tornasse impuro, porque está falando com alguém impuro, com alguém inferior. E ainda mais, alguém que era considerado, e o texto vai deixar isso claro, alguém que era considerada pecadora. Por quê? Já casou 5 vezes e esse que você tem agora não é seu marido. E portanto, não é só Jesus que sabe disso. Aquelas pessoas que conviviam com ela também sabiam. Mas Jesus faz aquilo que ele sempre faz. Ele desafia os códigos de honra e de pureza. E por que Jesus faz isso? Porque
quando ele começa a anunciar o reino de Deus, Jesus demonstra que a mensagem que ele traz, que o anúncio que ele traz e que aquilo que ele vai apresentar não tem absolutamente nada a ver nem com a religião judaica e, portanto, o reino de Deus não é a religião judaica melhorada, não é uma pequena reforminha na mentalidade religiosa judaica, mas é uma nova forma de relacionamento com Deus. E por conta disso, ele não está preocupado absolutamente com nenhum tipo de regra e com nenhum tipo de norma social. Um judeu falar com uma mulher samaritana no meio do dia, uma mulher que era discriminada até pelas outras mulheres, seria um escândalo, mas não para Jesus. Por quê? Porque ele não está preocupado com essas fronteiras culturais, com essas fronteiras sociais da época. E aí então, a conversa gira em torno da água. Ela foi lá buscar água. E ele então começa a falar para ela, olha, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria e eu daria a você a água viva. Uma água que se você beber, nunca mais você vai ter sede. E essa água viva pode ser entendida de duas formas distintas. Uma é a forma literal, ou seja, uma água corrente, uma água de fonte, uma água de rio, em vez de ser aquela água do poço. É lógico que uma água corrente é muito melhor do que uma água de poço. Mas, por outro lado, há uma segunda forma de compreensão, um outro nível de compreensão, que é o nível simbólico. A revelação que Jesus traz no anúncio do reino de Deus entra em contraste com a água estagnada das tradições religiosas de Israel. Aquilo que eles estavam acostumados a ouvir, aquilo que todo mundo sabia e todo mundo cobrava dos outros dentro da religiosidade judaica, agora Jesus vem e diz, então, olha, eu vou te dar uma água que é completamente diferente dessa. Você não vai mais ficar presa naquilo que é tradição. É isso que significa aquela expressão de Jesus, quando ele fala com um alto membro do Sinédrio, isso nós vimos na semana passada aqui no culto, quando ele conversa com Nicodemos, ele diz, você precisa nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque é uma nova vida, é uma vida que vem de Deus, e o Espírito é como o vento, você sabe que ele está lá, você não tem controle sobre ele, é ele quem dita o ritmo, é assim que é o nascido do alto, nascido de Deus. Esqueça as tradições religiosas, é isso que ele está dizendo para essa mulher, eu posso oferecer para você uma água completamente diferente. E aqui, Jesus apresenta a si mesmo como a fonte dessa água. E quando ele faz isso, ele supera aquilo que era a coisa mais natural naquela sociedade, as divisões religiosas, e então Jesus, superando essas divisões, oferece vida plena. Jesus não é apenas aquele que se apresenta como a água viva, aquele que dá a água que sacia toda a sede, mas ele é aquele que rompe as estruturas para fazer com que aqueles que jamais teriam acesso a essa bênção, que é o reino de Deus, agora possam ser também contemplados. Isso é interessante a gente pensar, porque quando a gente olha para a vida da igreja nos nossos dias, a gente tem muita gente nas igrejas com a mentalidade muito mais próxima daquela da sociedade da época de Jesus do que do próprio Jesus. Ah, nós somos o povo de Deus, a nação escolhida, o povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos os abençoados. Dá a impressão que a gente é superior aos outros. E quem conhece um pouco, não precisa ser muito, mas quem conhece um pouco da maneira como Jesus lidou com todo tipo de pessoa durante o seu ministério, vai perceber que todos foram alcançados por causa da graça de Deus e não porque eram melhores, não porque eram superiores. Um exemplo clássico, essa mulher, baixo nível em termos sociais, samaritana, ninguém gosta, nenhum judeu gosta, e agora ele vai para essa mulher
e diz: eu posso te dar uma água que você não vai mais ter sede? Acho que Jesus está querendo arrumar encrenca com os religiosos, porque não era assim que eles pensavam, mas era exatamente assim que o reino de Deus estava sendo proclamado. E aqui nós temos uma ironia na narrativa do Evangelho de João. A mulher, quando percebe a fala de Jesus, ela entende a água no seu sentido literal, no seu sentido material. Mas Jesus não está falando só do material. Tanto que ela diz assim: me dá dessa água, porque eu não tenho mais que voltar aqui no poço. E ele fala: não, você não está entendendo. Você está pensando só na água que você toma todo dia. E aí então Jesus faz uma pergunta para a mulher que é muito significativa. Ele diz: tá bom, vai lá buscar o seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ela fala: é verdade, você já teve 5 e agora o que você tem não é seu marido. E aí a gente olha para isso e fala assim: será que Jesus está discriminando aquela mulher porque ela era uma mulher que já tinha casado mais de uma vez? Não, longe disso. Os especialistas no Novo Testamento dizem o seguinte, que o tema dos maridos tem muito mais a ver com uma alusão à idolatria dos samaritanos. Isso você pode encontrar lá no texto de 2 Reis 17, em que os samaritanos se envolvem com várias nações e acabam adotando os deuses deles. E portanto o que Jesus está dizendo é: olha, você está tão misturada aqui, você já está tão acostumada com uma porção de deuses, que você não sabe nem quem você está cultuando mais. Por isso que ele vai dizer: olha, o que você faz até é válido, mas a salvação vem dos judeus. E vem dos judeus não é porque era o judaísmo, é porque era a mensagem dele, Jesus. É ele que está sendo o proclamador da mensagem verdadeira que vem de Deus, que supera a religiosidade judaica. Aquela mulher representava todo o povo samaritano que não tinha um marido legítimo. E essa imagem está lá no Antigo Testamento. Deus dizendo: eu sempre quis tratar de vocês como se eu fosse um marido que cuida da mulher, mas o que vocês fizeram? Me abandonaram para ir atrás de outros deuses. E aqui então, aquela mulher, até esse momento, uma mulher sem valor, uma mulher discriminada até pelas outras mulheres, é transformada no encontro com Jesus em uma missionária. Ela vai de volta para o seu povo e começa a falar a respeito de Jesus. O que acontece aqui é uma inversão dos papéis sociais. Ela agora se torna a testemunha para os homens da cidade. Eu não sei se você já percebeu, mas tudo que acontece e que é importante no Evangelho, sabe quem recebe primeiro? As mulheres. Percebeu ou não? Esse aqui é um caso. Não sei se você notou. É a primeira vez no Evangelho de João em que Jesus diz: eu sou o Messias. Para quem que ele disse isso? Para uma mulher. E mais, para uma mulher que nem sequer era valorizada pelos judeus. Quando Jesus morre e se ressuscita, ele aparece primeiro para quem? Para as mulheres, né? Já tem sempre aquele homem que é mais exagerado, diz: Jesus apareceu para as mulheres porque elas iam contar para os outros. É exatamente isso que eles deviam ter feito. Mas quem devia estar lá eram os homens. E quem estavam lá? As mulheres. E aqui é a primeira vez que Jesus afirma de si mesmo: eu sou o verdadeiro Messias. Isso ocorre primeiro com uma samaritana, antecipando a inclusão de todos os gentios na comunidade cristã. Sabe o que significa isso? Se hoje vocês estão aqui, tem alguém aqui que é descendente de judeu? Vocês todos são judeus. Não, vocês todos são gentios. Eu também. E nós só estamos nesse corpo de Cristo por causa da inclusão que Jesus faz, dizendo: o reino de Deus não é para um povo especial, não é para pessoas diferentes, é para todos. Jesus faz isso, deixando claro nesse texto, superando aquele confronto entre Gerizim e Jerusalém. E com isso eu quero concluir a nossa meditação nessa manhã.
O que ele disse para aquela mulher? Ela diz assim: Senhor, onde é que a gente tem que adorar? Os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E o Senhor? O que o Senhor diz? E qual foi a resposta dele? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que significa isso? Não existe um lugar privilegiado para adoração a Deus, a não ser o coração humano. É ali que ele tem que ser adorado, é ali que ele tem que ser recebido. Ou seja, o sujeito pode estar na igreja ou fora dela, nessa ou naquela outra, não importa. O que depende, o que define se ele é realmente alguém que adora a Deus, é se ele está adorando a Deus em espírito e em verdade. Não é na igreja X, nem na igreja Y, nem debaixo do grande apóstolo não sei quem, e nem do grande pregador sei lá quem, não. Sabe onde que é? No coração do homem. Deus procura aqueles que querem adorá-lo em espírito e em verdade. E a gente tem que reconhecer que hoje a maioria das pessoas tem os seus interesses e a última coisa que ele pensa é em adorar a Deus. Primeiro eu, primeiro a minha família, primeiro meus interesses, primeiro aquilo que eu preciso, primeiro aquilo que é importante para mim, depois para minha família, depois para os meus amigos. E aí, se sobrar tempo, talvez eu arrume um lugarzinho para Jesus. E aí Jesus veio e diz: Deus está à procura daqueles que realmente querem adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso que o reino de Deus é muito maior do que a igreja, é muito maior do que a gente pensa e é muito mais inclusivo. Esse texto nos mostra que Jesus inclui aquilo que era absolutamente impensável para a religiosidade da época, uma mulher e uma mulher samaritana. E é ele que diz: você agora pode receber a água viva, porque eu sou o Messias. Nós precisamos olhar para esse texto e perceber se estamos realmente adorando a Deus em espírito e em verdade, ou se a gente está simplesmente reproduzindo um outro tipo de religiosidade, que não é igual ao dos judeus, mas que é bem parecida. A gente também tem essas manias de dizer quem é bom, quem não é, quem é certo, quem... fulano... Eu me lembro quando eu fui há uns anos atrás num congresso e o sujeito era um alemão e ia fazer a sua pregação, ele diz: olha, eu vou saudar vocês aqui. E como eu não conheço ninguém, então eu vou saudar de uma maneira diferente. Quero saudar a todos vocês que são alunos de primeira linha, que só tira 10. Também quero saudar aqueles que são um pouquinho menos, 8,5, 9. Também quero saudar aqueles que são medianos, 6, 6,5, 7. E também aqueles que ficam no limite, 5,5, 6. Os outros, saúdo a vocês, meus amigos. Não dá para dizer, porque daí você vai desqualificar o sujeito. É esse aí que somos nós. O aluno de péssima nota. Porque nós só fazemos parte dessa família por causa da graça de Deus. Não é mérito que você tenha, não é inteligência que você tenha, não é conhecimento maior do que quem quer que seja. Se fosse conhecimento, no texto da semana passada que nós vimos aqui, do líder religioso, seria suficiente. Mas para ele foi dito: você precisa nascer do alto. Para nós, hoje estamos recebendo a mensagem de Jesus que diz: se você quiser beber da água que nunca mais te dará sede, você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Seja essa a nossa adoração, seja essa a nossa disposição, que nós possamos aprender com a mulher samaritana no Dia Internacional das Mulheres. Que Deus nos abençoe. Amém.